Y el gran campeón de la raza Nelore Mocho de Agropecruz 2021 es el animal de box 54, Panero Fit Sausalito. Debe ingresar a pista el animal de box 53 para disputar el título de reservado gran campeón de la raza Nelore Mocho.
Y el reservado gran campeón de la raza Neloremocho de Agropecruz 2021 es el animal de box 68, Naladán Sausalito. Segundo lugar, animal de box 53. Tercer lugar, animal de box 65. Cuarto lugar, animal de box 63. Cuarto lugar, animal de box 46. Y quinto lugar, animal de box 63. Grande campeonato. Não. 53 é terceiro. Temos muito trabalho ainda com os decachos também, com os chifres e sim, eu vou tentar falar rápido. Todos que estavam aqui nesses dias viram as avaliações desses animais em subgrupos. Porém, aqui tem que ter um motivo de classificação nessa posição. Este é um touro muito de bom ancho. Me gusta a conformação. Apenas em relação ao terneiro, perdem o formato da cabeça. É um pouquinho inferior e nas mãos também. Mas é bom ancho, umbigo, forte no posterior, muito musculoso, bons testículos. O terneiro é muito bonito, mais hermoso que ele, mas bem caracterizado e com as mãos um pouquinho superior. Pode parar os dois de frente para lá. O touro jovem tem mais costilhas que o terneiro e o estilo é o mesmo. Para o tourocinho, por favor, 65. O touro tem um estilo um pouco mais alto, mas umbigo correto e tem um ancho de posterior que não sei se o terneiro, quando tiver a idade de touro, terá toda a musculosidade. Então, seus estilos são os mesmos. Tem mais raça que os 63, são um pouquinho mais altos e largos, e o touro tem um ancho de posterior, uma musculosidade igual que o campeão reservado e de terceiro também. Então, por isso que ficou aqui à frente do terneiro e os dois à frente deste torete. O 53, para de lado, por favor, que entrou como disputa de reservado, me gusta muito o estilo, é o mesmo do campeão. Quanto à altura e profundidade. Eu creio que temos que sempre colaborar com a seleção do ganado de uma região, de um país como aqui. E vocês todos sabem disso, que temos que trabalhar a precocidade. Esse touro é bem precoce, é júnior, bastante jovem, não é tão alto, supera o quarto colocado, porque tem costilhas e altura de membros e com boa largura, ok? Tenta parar de frente para olhar um pouquinho assim. Isto aqui está bem. Importante é que tenha profundidade. Melhor que o touro mais velho. Melhor que o terneiro. É um estilo de canal semelhante ao touro que está lá, que perde na raça. Canal semelhante ao grande campeão. Perde para o reservado o grande campeão, o touro mais velho, a expressão racial. E a amplitude de tórax, não respeitando a diferença de idade. As manos são muito corretas do touro mais velho, sim? E aqui tem que trabalhar um pouquinho mais. Então, raça, muito diferente, é superior no touro mais velho. E as manos, está, calma, tranquilo. O que importa é que seja um bom animal quanto a largura, costilhas, ossatura e masculinidade. Pode levar, por favor. Graças. Pode levar os outros também. Graças a vocês. Bom, como se vamos aqui, vamos virar de lado tranquilo. Esse touro é muito bonito, hermoso. Comentamos hoje pela manhã. É um touro interessante demais, por la masculinidade, la largura corporal, a harmonia, os aplumos, os testículos perfeitos, olhando-se por detrás, na bolsa escrotal, muito correta. O que tem é que
este touro, esse garrote terneiro jovem aqui, esse garrote é mais precoce. Se quero deixar uma mensagem, vocês também querem. Temos que selecionar animais com muita carne em idades mais tempranas. Este tem largura, profundidade, masculinidade. É mais ainda bonito do que talvez o touro sênior. É difícil falar isso, mas a definição de caráter mocho é muito boa, belíssima. Tem um umbigo melhor, ossatura melhor e tem relação de altura. Eu pensei muito, antes de entrar naquele que estava em terceiro, quem seria o meu grande campeão? Como são dois animais muito buenos, as manos do touro sênior talvez sejam até melhor que esse. Mas tem que deixar uma mensagem. Esta mensagem é de mais precocidade e menos altura. Dá para ter muita carne, com muita raça, com boa estrutura óssea, com bom umbigo, em idade mais jovem. Então, a diferença dos dois, principalmente, é de frame. Este é o animal mais alto, largo. Este é o animal de bom frame. Não é tão alto e largo também para a idade. É que aqui, perto de um touro desse tamanho, parece que ele é pequeno, mas é muito jovem. Ok? Então, se quando você entrou no seu grupo, tinha uma impressão, como estava lá o terceiro que estava aqui, que era do seu grupo, está um ancho impressionante em seu grupo, costilhas, masculinidade, ossatura forte e umbigo um pouquinho melhor que este. E lá por final, o que temos de espaço em la osso externo ao solo é melhor. É por aí que se caminha na seleção de ganado de corte. Aqui é um pouquinho maior esse espaço. E deveria ser, não conhecia este quando jovem, mas por canal bueno que tenha, creio eu que este tem sinal de maior precocidade. Parabéns, o grande campeão, o reservado grande campeão da raça Nelore Mocho. Invitamos al ingeniero Emilio Peñas Boom, tesorero de Asocebú, a hacer la entrega del trofeo al gran campeón y reservado gran campeón de la raza Nelore Mocho, al ingeniero Osvaldo Monasterio Nieme, propietario de cabaña Sausalito. Para disputar el título de gran campeona de la raza Nelore, debe ingresar a pista los animales de box 97, Judith Fit LS de Nelorí, campeona ternera mayor. Animal de box 110, Isiar Fit del Trébol, campeona vaquilla menor. Box 131, Uyara Fit do Calunga, campeona vaquilla mayor. Box 148, Delifit El Trébol, campeona vaca menor. Y el box 153, Napusa Sausalito, campeona vaca mayor.
Seguimos desde la pista de juzgamiento. Ya terminó el gran campeonato de Nelore Mocho. Bruna, vamos a continuar ahora con el juzgamiento, con el gran campeonato de Nelore. Campeonato de hembras Nelore y por último el gran campeonato de machos Nelore. Hablamos aquí desde la pista de juzgamiento. La lluvia por suerte ya no está, ya paró hace un ratito, por suerte ya que estamos más tranquilos, ¿no, Moe? Así es, Bruna. Para las personas que quieran ver desde el principio el juzgamiento, todos los videos están ya posteados en el canal de YouTube de Totalpec y de Asocebú. Facebook también. Correcto, Bruna. Quedar allá. Es solo usted entrar en el Facebook de Totalpec y Asocebú y en el YouTube también va a estar disponible para quien quiere mirar desde el inicio. Y si quieren revisar los nombres, la genealogía de los animales, pueden descargar también los catálogos. Estará toda la información en línea. Espero que hayan disfrutado de este en vivo, de estos 3 días, con ejemplares hermosos. Ha sido una fiesta prácticamente para los ganaderos que se han podido reunir después de casi 2 años. De verdad que están muy felices, ¿no? Y muy gratos por poder volver después de 2 años con la feria, que en realidad es una fiesta, ¿no? Un evento. Y nosotros también estamos muy gratos de poder estar aquí transmitiendo para usted desde su casa. Así es, ha sido un desafío, pero hemos concluido por los números que hemos estado viendo de visualizaciones, de que ha sido un éxito. Gracias por participar, gracias por poder acompañarnos y estamos a su servicio. Así es. Saludos, chao, chao.
la gran campeona de la raza Nelore de Agropecruz 2021 es el animal de box 153, Napusa Sausalito. Debe ingresar a pista el animal de box 155 para disputar el título de reservada gran campeona.
Y la reservada gran campeona de la raza Nelore de Agropecruz 2021 es el animal de box 131, Ullara Ficto Columba. Segundo lugar, animal de box 148. Tercer lugar, box 155. Cuarto lugar, box 110. Quinto lugar, box 97. Con los comentarios, el señor juez Celio Arantes. É um campeonato de fêmeas de hembras da raça Nelore. Entre as 3 primeiras que estão acá, eu teria condição de argumentar e defender, manter essa posição ou alguma outra mudança que teria justificativas técnicas também para isso. Sim. É um grande campeonato muito difícil, muito bem disputado, como foram os grupos. Há uma terneira jovem, muito bonita, que se ganhou muito pela harmonia, pela raça, pelas costilhas em seu grupo. E que aqui está muito jovem, porque temos animais mais velhos, belíssimos. Nota-se que pode-se falar, para de lado um pouquinho, por favor, que só é mais jovem. O biotipo é muito semelhante às outras, quanto às costilhas, quanto à raça. Tem que desenvolver, mas está muito bem para a sua idade. E se portou bem aqui no campeonato. Pode parar um pouquinho mais adelante, por favor. La novilha, a vaquilha aqui é extremamente larga, feminina, muito bonita. Tem um pouco de desarrollo em largura superior à terneira, mas em costilhas, as vacas aqui são melhores que ela, por isso que ficou nessa posição. Mas extremamente buena de dorso lombo, de largura, de feminilidade, de aplumos, muito correta. Puxa um pouquinho mais adelante, por favor. A vaca reservada, a vaca adulta, a vaca maior, é muito bonita também e tem costilhas já muito definidas. E aqui não me arrisco a dizer que tem uma amplitude torácica que é aquela para nesta idade, não sei se vai ter igual às 4 primeiras. Aqui temos 4 hembras muito buenas nesse aspecto. Então, produtiva, destatou um bezerro, está prenhada novamente, muito feminina, ótimo dorso lombo, mas tanto ela quanto esta vaquilha são um pouco mais altas, não tão precoces quanto as outras 3, ok? Mas muito correta e supera a vaquilha por conta das costilhas principalmente. Pode puxar para cá, por favor, as duas. Esta é a vaca diferente do campeonato. Vaca menor, uma carcaça belíssima, tem costilhas e musculosidade posterior superior, volume, todo o volume de canal é muito bueno. Então, você poderia ser grande campeona ou reservada. Por que não foi? E aqui tem que se falar. Muito boa de leite. Eu sou um jurado que, se pegarem os resultados de minha carreira, deve ter em La Beceseta, e mesmo quando jogamos fora do país, me gusta muito esse tipo de animal. Desde muitos anos atrás, sempre buscamos esse tipo de animal. Tanto é que foi campeona tranquilo em seu grupo. Aqui, no grande campeonato, temos que buscar os animais mais perfeitos possível. Ok? Então, para, por favor, a reservada grande aqui. O desenho de canal é muito semelhante. Tem aplumos posteriores melhores, raça melhor e angulação de ilho e isquio melhor. E é muito jovem ainda e tem o desenvolvimento de costilhas tão bueno, proporcional à idade que esta hembra. Então, por perfeição, era muito mais fácil para mim, por produtividade aqui, votar nessa rede de terceiro. Mas tem a cola mais comprida atrás, a cola misturada pelos negros com blancos, são pequenas coisas
para um grande campeonato que temos que fazer. O chanfro é mais largo, aqui o chanfro é mais curto, então a expressão racial é melhor, a saída de cachos é melhor, é mais bonita racialmente e tem carcaça, canal semelhante a que tem essa. E tem garupa não tão escorrida quanto tem essa. Então, o modelo é o mesmo. E um jurado poderia optar aqui e não se tirar muitos pontos da raça, das patas e da inclinação da garupa, mas eu encontrei aqui uma hembra semelhante a ela em costilhas para a sua idade, semelhante a ela em volume de corporal à sua idade, com mais raça, muito melhores plumos posteriores e melhor angulação de garupa. Okay? Esta é uma decisão sempre difícil, mas a perfeição em grande campeonato tem que ser assim, creio eu. Vamos virar todas assim, por favor, e vira a grande campeona para cá. E por que a grande campeona em relação a essa novilha que é belíssima? Pode virar para cá, por favor. Porque é mais larga, mais delicada de paleta, destetou também um terneiro recentemente. Me parece, ainda se preserva o ubre, é boa de leite também. E tem a paleta, a espádua e a largura de pescoço um pouquinho superior à novilha. E o racial também belíssimo, melhor que a terceira. Então, se não disputa de grande campeonato, comparando ela com a terceira, é mais feminina, com melhores aplumos e mais larga. Não tem o ancho de primeiras costilhas que tem naquela, ok? Isso sim, mas ganhou em aplumos, raça, feminilidade e correção. E aqui é uma novilha de muito futuro, tem carcaça e canal igual àquele, tem ancho de posterior dos melhores que se tem aqui, e não tem ainda a delicadeza e o lance de pescoço e a maçã do peito mais enxuta um pouco. É uma res mais larga, mais feminina, muito delicada e perfeita em aprumos. As duas melhores de aprumos estão acá. Se a terceira se tivesse aprumos posteriores melhores um pouco e tudo o que mais falamos, poderia ter essa pontuação. Hoje, as perfeitas de aprumos, esta mais larga, muito produtiva, já destetou um bezerro, na idade que tem essa estará também prenhada, adelantada por idade primeiro parto, por destete e prenhada novamente. Esta é um canal maravilhoso, a segunda, com muita raça. Parabéns a todos, belíssimo grande campeonato, parabéns à grande campeona e à reservada grande campeona. Invitamos al licenciado Yamil Nasif, presidente de ASOCEBU, a hacer la entrega del trofeo a la gran campeona de la raza Nelore, al ingeniero Osvaldo Monasterio Nieme, propietario de Cabañas Sausalito. Invitamos al ingeniero Marcelo Muñoz Áñez, vicepresidente de ASOCEBU, a hacer la entrega del trofeo a la reservada gran campeona de la raza Nelore, a la doctora Yasmín Rivera, propietaria de Cabaña Santiago.
Para disputar el título de gran campeón de la raza Nelore, debe ingresar a pista los animales de box 175 Banana Fit Sausalito, ternero campeón, ternero mayor. Box 188 OLED Fit Mojos, campeón, torete menor. Box 199 Lewandowski Fit del Trébol, campeón, torete mayor. Box 207 Menelao Fit LS de Nelore, campeón, toro menor. Y el box 211 Neptuno Fit Sausalito, campeón, toro mayor.
Y el gran campeón de la raza Nelore de Agropecruz 2021 es el animal de box 211, Neptuno Fit Sausalito. Debe ingresar a pista el animal de box 212 para disputar el título de reservado gran campeón de la raza Nelore.
Y el reservado gran campeón de la raza Nelore de Agropecruz 2021 es el animal de box 199 Lewandowski Fit del Trébol. Segundo lugar, box 207. Tercer lugar, box 212. Cuarto lugar, box 188. Quinto lugar, box 175. Con los comentarios, el señor juez Celio Arantes. O Gran Campeonato de Machos da raça Nelore. Gostaria, creio que posso falar ao presidente e a toda a comissão de esposa, mas de antemão prefiro comentar no final do comentário sobre a raça, sobre os animais que estão aqui. Então, se novamente fico muito, é um honor para nós outros estar aqui com vocês, ok? Eu creio que das melhores plantéis de seleção de Nelore da Bolívia estão como os melhores plantéis de seleção de Nelore em qualquer parte do mundo, sem nenhum falso elogio. Não, são todos que estão no mesmo nível, mas os animais aqui de alguns indivíduos, mas não sei se por algum tempo que não pude vir, iria vir a Santa Cruz uma vez que a BCZ e Nelore pediram para que ficasse lá e mandaram um e-mail para cá. Então, fiquei muito honrado o ano passado. Não estivemos aqui por conta da Covid. Então, quando o doutor Fernando me chamou esse ano, falou, Célio, você vem? Eu tenho que ir. É um compromisso do ano passado que não tivemos a feira. Então, será um honor para nós outros ver o desenvolvimento. E como disse no primeiro dia, o primeiro país que saí do Brasil para fazer algum trabalho, muitos anos atrás, foi acá, nesta pista aqui. Então, é um orgulho. Já vim algumas outras vezes também, tivemos em Beni algumas vezes. Então, é muito bom ver a evolução da raça aqui. E também não falei isto para Nelore Motion todo o tempo porque não estava a finalizar. Temos muito trabalho. Mas, em alguns momentos, Nelore Motion Bolívia talvez esteja melhor que no país. Não tenho muita dúvida disso, mas Nelore Padrão tem muitos bons trabalhos lá, como tem muitos bons trabalhos aqui. Então, a raça de Nelore está muito bem em Bolívia. Continuem fazendo isto, selecionando os melhores indivíduos, usando o que temos de mais moderno, tratando bem e apartando desde terneiro, e a coisa se caminha muito bem. E hoje, com genômica, com programas de melhoramento, a coisa no Nelore só melhora. Bom, dito isto, novamente, obrigado a todos da associação, a simpatia da doutora Jovita e Fernando, meus auxiliares, doutor Guilhermo e Jorge, e todos os outros gajos que trabalharam muito na antepista, e todos os tratadores das outras fincas também. Então, sim, estou muito feliz, realizado, mas com muita gana para escolher cada detalhe para que fosse o melhor. Às vezes não conseguimos isto, às vezes alguma coisa pode se passar desapercebido, mas tem que se ter uma ideia de seleção, tem que saber o que queremos de Nelore e do melhoramento genético de gado de corte. O terneiro mais jovem é muito bonito. Eu creio que se botar ancho por largura, raça e correção, harmonia, está bem para continuar na cocheira e ser um grande touro. Puxa um pouquinho para diante assim. O garrote mais jovem, 188, tem um canal extremamente favorável. E repito o que disse ontem. É raro as primeiras costilhas tão largas e fortes em um animal jovem assim. Se continuar a crescer em largura, em porte, tem um umbigo corrigido e muita carne. É muito bom esse garrote também. O touro sênior, um touro adulto, reservado do Gran Campeão, eu pensei muito para também dar reservado ao Gran Campeão. É que falei tanto de umbigo e raça e linha de dorso que não poderia dar para ele, para o touro mais lindo
que há aqui, de raça, que é 207. Ok? Juiz técnico tem que ter coerência com o que se habla durante todos os dias. Se eu falar num grupo uma coisa, outro grupo outra coisa, o que vocês vão deixar o que aqui? Somente os resultados? Não. Eu venho aqui para colaborar com o desenvolvimento da raça Nelore aqui. Então, esse é um touro que não tem a mesma raça dos outros três e tem um umbigo mais pesado. Se ganhou no seu grupo a reservado, a segundo, porque tem um canal extraordinário, muito másculo, muito forte, mas não tem a mesma harmonia que tem reservado e campeão. E isto eu falo aqui porque nas vacas também tem uma vaca como ficou em terceiro, que tinha um canal extraordinário, mas não tinha harmonia das duas primeiras. Aqui é um canal extraordinário. Teria que ter melhor umbigo e melhor raça. Solamente isto, para que estivesse uma posição um pouco maior. O 207 é muito bonito e tem um ótimo posterior. É que estamos... Vira o reservado, por favor, atrás dele. O reservado. Também é muito bonito também. Tem muita raça. E tem uma passagem dorso-lombo mais correta que ele. Tem posterior bom quanto o 207. Então, por como se posta as primeiras costilhas em relação ao reservado, em relação ao Gran Campeão, é que ficou aqui. Mas, como isto é muito jovem ainda, até a touro maior se amplia mais as primeiras costilhas, tem mérito para o Gran Campeão também. Faz muito tempo que não julgo um touro tão bonito de raça, com bom peso, bom canal, bons aplumos, bom posterior. O que não tem hoje ainda tanto é a correção de linha de dorso e as primeiras costilhas. A inserção de osso sacro é melhor em reservar. Isto é importante porque é muito boa também em Gran Campeão. Então, se aqui a inserção de osso sacro foi um pouquinho mais alta, da inserção de cola e fez com o osso sacro um pouco mais curto. E a linha de dorso, com a idade, vai subir o anterior e desarrojar isto e pode-se ter uma posição melhor ainda. Mas é muito bonito o touro, comprido, largo, harmonioso, melhor de umbigo que lá, melhor de raça que lá, e não é pior de posterior. Tem um posterior muito, muito, muito bom. Então, por isso que o premiamos em terceiro e com muitas avaliações positivas até para reservado ao campeão. Este reservado é jovem demais, por demasiado precoce em desarrollo, largura, posterior, tem uma linha de dorso um pouco melhor que esse, tem uma boa raça, tem um umbigo correto. Eu falei para meus auxiliares, quando estávamos peleando entre esses três aqui, para ver quem ia ser o reservado, eu falei para eles, se falei de umbigo 3 dias, não vou encerrar sem falar de umbigo. Então, dá para ter bom desarrollo, boa carcaça, boa raça, boa giba, bons aplumos, bons testículos com bom umbigo. Então, ele se combinou bem com o Gran Campeão. Vamos virar todos de frente para cá, por favor, atrás do Gran Campeão. Eu já falei agora há pouco tempo, toda vez que um touro sênior, touro adulto, é Gran Campeão, as avaliações de comentários morfológicas ficam muito próximas, mas sempre tem algo a mais que podemos dizer. Porque o grupo mudou. Antes, o concorrente maior foi o que está lá como quarto. Aqui tem um garrote jovem e um touro jovem, muito buenos. E ele se mostrou mais largo e com tantas costilhas. Se eu elogiei o 188 por as primeiras costilhas, eu não falei sobre isto no campeonato. Olha como se passa, eu vou até ficar porque o público está para cá. Olha como se passa aqui a carne e a decência das primeiras costelas a paz da paleta. É um turbo profundo, largo e musculoso, com bom umbigo, boa masculinidade, muito bom peso, caminhando bem, tranquilo. Viramos todos de frente para lá, por favor. Todos os touros de terneiro, todos de frente para lá. Sim. Se vamos ver quem tem mais carne, não é porque é só mais velho, é porque é muito convexo. Não se vê, há uma expressão que os jurados brasileiros gostam muito, e que aprendi isso muito, não sei nem com quem eu vi a primeira vez. Neste touro não se vê ponta de osso alguma. Da paleta, ao posterior, tudo é bem coberto por carne, por músculos, e tem um dorso lombo contra filé extraordinário.
largo, forte, a amplitude torácica, a musculosidade, bons testículos. Falamos muito sobre isso. Boa raça, se não a mais bonita, dentro do padrão racial. Boa largura, bons aprumos. É um animal correto e é o melhor animal produtor de carne acá. E que bueno que o maior produtor de carne acá tem harmonia, aplumos, umbigo, testículos e boa raça. Está tranquilo que é muito superior demais nesse grande campeonato. Parabéns a todos. Graças. Me desculpa por alguma coisa, por se me atrevo muito a falar portunhol, um pouco espanhol, me gusta muito. Eu sei que vocês entendem bem português, mas me gusta praticar isto para conviver mais harmoniosamente no lugar que estou. Parabéns a todos, parabéns à raça Nelore em Bolívia, parabéns, grande campeão, reservado grande campeão. Invitamos al licenciado Yamil Nasif, presidente de ASOCEBU, a hacer la entrega del trofeo al gran campeón de la raza Nelore, al ingeniero Osvaldo Monasterio Nieme, propietario de Cabaña Sausalito. Invitamos al ingeniero Marcelo Muñoz Áñez, vicepresidente de ASOCEBU, a hacer la entrega del trofeo al reservado gran campeón de la raza Nelore, al ingeniero Mario Glarit Serrate y familia, propietario de Cabaña El Trébol. Con esto damos por concluido el juzgamiento de la raza Nelore y Nelore Mocho. Agradecemos a los señores criadores por su esfuerzo, por su dedicación y su pasión, así como a los señores tratadores. Hacerles recuerdo sobre sacar sus guías, por favor, para el retiro de sus animales e informarles con anticipación sobre la premiación de mejor criador y mejor expositor. Tengan buenas tardes. En minutos daremos a conocer los puntos por expositor hasta campeonato, hasta gran campeonato de la raza Nelore sexo machos.